Você se lembra de Coração de Tinta? Esse filme era pra ter sido uma trilogia baseada numa saga de livros e chegou até a ter uma sequência confirmada. Porém, o primeiro filme foi tão mal que até a autora se disse aliviada ao saber que a saga não iria continuar. Os produtores não faziam ideia de onde encaixar esse filme e o fracasso de uma outra saga famosa acabou impactando diretamente na produção dessa obra. E assim, nem mesmo o carismático Brendan Fraser conseguiu salvar esse filme das garras do esquecimento. Qual é, pessoa? Eu sou o André Con, seja muito bem-vindo ao Conversando e hoje a gente vai falar sobre Coração de Tinta, filminho de fantasia de uma era em que toda a saga infanto-juvenil era basicamente adaptada para os cinemas. Porém, assim como os seus co-irmãos daquela época, Eragon e a Bússola de Ouro, Coração de Tinta foi um tremendo fracasso e os planos para sua trilogia foram cancelados. Como que isso aconteceu? Bom, isso você vai ver agora. Caso você estivesse morando em Marte, Coração de Tinta é um filme de 2008 que adaptava o trabalho da escritora alemã Cornelia Funke, ou Funk, e não sei como se pronuncia, então vamos de Funk, tá? A saga era uma trilogia de livros, Ink Hearts, Ink Spell e Ink Death, e esses livros não chegaram a fazer muito barulho no Brasil, porém ficaram muito famosos na Europa a ponto da autora ser considerada uma das 100 pessoas mais influentes do mundo lá em 2005 e a ser chamada de AJK alemã. Lá em 2004, a autora chegou num acordo com a New Line Cinema, produtora de O Senhor dos Anéis, para realizar uma adaptação dos seus livros, criando assim uma saga com 3 filmes para o cinema. O primeiro filme adaptaria o início dessa saga, que conta a história do Mo e da sua filha Meg, em busca da mãe desaparecida da garota. Durante essa aventura, a gente descobre que o Mo tem uma habilidade especial de trazer personagens de livros para o mundo real ao ler as suas histórias em voz alta. Porém, quando ele acidentalmente traz para o nosso mundo o vilão Capricórnio do livro Coração de Tinta, as coisas vão por escambau e eles têm que dar um jeito de mandar de volta pra dentro dos livros esse filhote de coisa ruim. Junto disso tudo, outros personagens de livros famosos como O Mágico de Oz, Mil e Uma Noites e outros contos clássicos acabam também sendo invocados pra nossa terra e a confusão só vai piorando conforme a gente acompanha o desenrolar dessa aventura. E bem, nessa época a coisa que mais pipocava no cinema eram adaptações de fantasia infanto-juvenil. Então a New Line Cinema ia enfrentar uma bela competição. E como eles não estavam pra brincadeira, o estúdio trouxe um elenco pesado pra essa obra. Brendan Fraser, Andy Serkis, Eliza Bennett e Paul Bettany eram as principais estrelas desse filme. Aliás, o Brendan Fraser, que foi a maior inspiração da autora dos livros pra conceber o personagem principal, Mo. Ah, para, tu já tá inventando porque não tem conteúdo. I was sent a copy of the novel, and it was inscribed, "Dear Brendan, thank you for inspiring the character of Mo in this story." O diretor seria o Ian Softly, que tinha feito Hackers e o excelente A Chave Mestra. E o roteiro ficou nas mãos do David Lindsay Abraham. David Lindsay Abraham. Esse vídeo aqui eu vou errar todos os nomes, mas vamos que vamos, galera. Conhecido naquela época por absolutamente nada. Bom, o Mark Ordesky, um dos executivos do estúdio, explicou a escolha pelo roteirista, dizendo o seguinte: a popularidade de Coração de Tinta era tão grande que realmente havia uma abundância de ótimos roteiristas. Opa, começamos bem. O mais importante era encontrar alguém que pudesse tanto escrever com inteligência, quanto entregar um roteiro para um público familiar mais amplo. Por ser um escritor de teatro em Nova York, há um grande humor e fantasia no seu trabalho. Tá viajando na maionese? Ele era um dramaturgo conhecido por escrever peças de teatro lá em Nova York. Mas escrever para teatro e para cinema são coisas completamente diferentes, porque elas são mídias completamente distintas e cada uma tem os seus atalhos e as suas problemáticas próprias. Mas que mania é essa de pegar gente inexperiente pra fazer franquia multimilionária, cara? Eu particularmente não entendo essa lógica, mas beleza, vamos lá. O filme entrou em produção em 2006 e estava programado para estrear em 2007. As expectativas em cima do filme eram altas. O Brendan Fraser deu entrevista dizendo que estava disposto a fazer as sequências e que, segundo ele, a história mais interessante acontecia no segundo livro da saga. Pouco tempo depois, foi noticiado que parte dos roteiros para as sequências já estava escrito e que tanto o diretor quanto os atores estavam confirmados nos filmes seguintes. Porém, isso tudo foi por água abaixo e a gente nunca viu essa trilogia ganhar vida.
E bem, pra gente começar a entender essa história, a gente vai precisar falar de 3 coisas diferentes: a recepção do filme, a bagunça que foi pra colocar esse filme no calendário de Hollywood e um probleminha causado por A Bússola de Ouro. Vamos começar falando sobre esse último porque ele vai causar, ou ao menos intensificar, os outros 2 problemas. A ideia inicial era que Coração de Tinta chegasse aos cinemas no final de 2007, mas ele acabou sendo adiado pra março de 2008 por conta da greve dos roteiristas que estava rolando nos Estados Unidos. Só que em fevereiro de 2008, um mês antes da estreia, a New Line Cinema acabou sendo absorvida pela Warner. Isso aconteceu porque o estúdio tinha produzido A Bússola de Ouro ali entre 2006 e 2007, mas como o filme foi caríssimo e um tremendo flop nos cinemas, essa foi a gota d'água para um estúdio que já vinha mal das pernas financeiramente e acabou tendo que ser absorvido, deixando de ser um estúdio completamente independente. Aliás, essa história eu conto em mais detalhes no vídeo sobre A Bússola de Ouro que tem aqui no canal. Com toda essa reestruturação, Coração de Tinta acabou sendo pego no meio do tiroteio. O filme não era uma das grandes prioridades da Warner e, ao invés de chegar aos cinemas em março de 2008 como planejado, o filme foi adiado para 2009. E bem, adiar um filme pronto pela segunda vez e agora por mais de 6 meses, nos dá a entender que o estúdio não estava realmente muito confiante nessa franquia aqui para chegar aos cinemas. E aqui a gente chega no segundo problema dessa coisa toda, que foi o calendário. Depois de ser jogado pra lá e pra cá, o longa acabou finalmente estreando em dezembro de 2008 no Reino Unido e em janeiro de 2009 nos Estados Unidos. O problema é que janeiro não é exatamente a época em que as pessoas estão indo ver blockbuster no cinema. Geralmente isso acontece durante o verão e durante as férias, ou seja, ali pra junho e julho. Janeiro lá nos Estados Unidos é o que eles chamam de Dump Month, o que seria aí, entre muitas aspas, o mês do lixo. Os filmes colocados pra janeiro geralmente estão lá porque o estúdio não tem muita confiança naquela franquia ou naquele filme pra concorrer nos momentos mais disputados do ano. Isso acontece porque, em geral, é um mês em que as pessoas estão mais ocupadas em assistir os filmes que vão concorrer no Oscar, tem menos grana porque acabaram de passar as festas de fim de ano, e lá nos Estados Unidos também é o mês que tá rolando os playoffs da NFL, que roubam uma audiência gigantesca. E foi justamente aqui que Coração de Tinta foi mandado para estrear nas terras arrasadas de janeiro. Além de tudo isso, ali em dezembro, um mês antes de Coração de Tinta estrear, tinha chegado nos cinemas um filme com Adam Sandler que se chamava Um Faz de Conta que Acontece. Tá, e daí? Bom, o problema é que a premissa desse filme do Adam Sandler é extremamente parecida com a sinopse de Coração de Tinta. A história é sobre um cara que conta história pros sobrinhos e que, num passe de mágica, elas viram realidade. Esse filme também não foi muito bem recebido e ali em janeiro, quando Coração de Tinta estreou, a galera ficou meio que... Ué, esse não é um filme de dezembro? A sinopse era tão parecida que simplesmente retirou o fator diferencial de Coração de Tinta que poderia ter atraído mais gente pros cinemas. E uma outra coisa bem curiosa aqui é que os executivos tentaram uma estratégia bem malandrinha pra ver se conseguia atrair o público mais jovem, que foi lançar em conjunto com o filme um jogo de Nintendo DS de Coração de Tinta. Mas o tiro saiu pela culatra porque o jogo era bem ruinzinho, as pessoas mal sabiam dele e quem sabia não gostava. Então não dá pra falar que ajudou em nada aqui. Depois de toda essa saga homérica, a gente chega no terceiro grande problema. Quase ninguém foi assistir e os poucos que foram não gostaram. No seu fim de semana de estreia nos Estados Unidos, o filme ficou lá na 7ª colocação de arrecadação, abocanhando apenas 7 milhões de dólares. Na totalidade, Coração de Tinta arrecadou 62 milhões, contra um orçamento de 60 milhões de dólares. Como de maneira geral, um filme precisa fazer ali por volta de 2 a 3 vezes o seu orçamento para poder começar a dar lucro, porque esses gastos na produção não incluem marketing, distribuição e a parcela repassada aos cinemas, Coração de Tinta acabou sendo um grande fracasso financeiro. O filme tem 38% de aprovação no Rotten Tomatoes por parte dos críticos e 45% por parte da audiência, ou seja, não teve muita coisa para salvar dessa tristeza não. Também tem uma outra coisa que não ajudou esse filme e que pode até parecer contraditório, que é a cara do Brendan Fraser no pôster. Não que ele seja um mau ator, mas nessa época o Brendan Fraser vinha numa fase de decadência da sua carreira. Já fazia algum tempo que ele não estrelava num filme realmente bom e ele vinha de 2 bombas no ano anterior, que eram Viagem ao Centro da Terra e A Múmia, Tumba do Imperador Dragão. 2 obras que foram muito mal recebidas e aí o pessoal já tava meio que desconfiado sobre o que seria esse novo filme do Brendan Fraser. E quando as suspeitas de que mais uma bomba tava a caminho foram confirmadas pelas avaliações, ficou realmente difícil da galera querer ir ao cinema. Cara, e o pior é que esse cara é muito bom em filme de ação e de aventura. Aliás, ele tá longe de ser o problema desse filme.
filme, mas acaba que fica marcado quando você faz vários filmes ruins em sequência, a cara do ator fica ali atrelada a, pô, esse cara só tá fazendo filme ruim recentemente. Algo até que tem meio que acontecido com o Jared Leto na atualidade. Mas pelo menos o Brendan Fraser teve recentemente a sua redenção, né? Ô Brendan Fraser, se você estiver aí assistindo Conversando, fique sabendo que eu sou fã, um grande abraço. Bom, depois de todo esse caô, o estúdio decidiu que não iria dar continuidade com a franquia. E sabe quem ficou muito feliz com isso? A autora dos livros, a Cornélia Funke. Quando perguntada se o filme teria alguma sequência, ela disse assim, ó: não há planos e admito que fico bastante feliz com isso, pois o primeiro filme era tão diferente do livro. Me ensinou que transformar um romance em filme é como transformar um tapete em um lenço. E assim, galera, eu não li os livros, mas pelo que eu vi, eu dei uma pesquisada e realmente tem algumas mudanças ali que são difíceis de engolir. E a mais marcante delas foi justamente o final desse filme, porque para poder amarrar todo esse enredo, o roteiro acabou pegando fatos dos outros dois livros que davam fechamento à trilogia e jogaram já pro primeiro filme, de modo a conseguir finalizar essa obra de maneira independente. Como isso faz sentido se eles queriam iniciar uma trilogia, eu não sei, só sei que foi assim. Bom, e o filme é tão ruim assim? Cara, sinceramente, eu já vi muita coisa pior, tá? A ideia de trazer fábulas pro nosso mundo e ver como elas vão reagir a isso, sabendo que esse acontecimento tem um preço, que é mandar alguém pra dentro do livro, é muito maneira. Eu gosto de como o personagem principal não tem um total controle da habilidade dele, e por causa disso, ele não quer usar o poder a todo momento. E a narrativa evoca aquele senso de aventura estilo Crônicas de Nárnia, mas no nosso mundo urbano, e que consegue sim divertir. Mas o meu grande problema com essa narrativa é como as regras são apresentadas desse universo e nunca são seguidas. Por exemplo, lá no início do filme, para conseguir trazer os personagens dos livros pro nosso mundo, o preço é enviar uma pessoa para dentro do livro. Mas isso só acontece de vez em quando e no momento em que serve o roteiro. Depois, o Mo, que não sabia controlar os poderes dele, do nada passa a conseguir controlá-los excepcionalmente bem, simplesmente porque a história precisava avançar. Não tem ali nenhum tipo de mérito ou de desenvolvimento pessoal do personagem. E eu acho muito perigosa essa abordagem de criar um universo e dizer pro público que ele tem regras, mas que elas só serão utilizadas quando for conveniente. Porque isso abre caminho para algo que vai exatamente acontecer nesse filme, que é um grande Deus Ex Machina. Ou seja, uma grande solução vinda de lugar nenhum, tirada dos personagens pra gente ter um final feliz. Lá no final do filme, a problemática é resolvida com a Maggie herdando os poderes do pai, que aliás também nunca é explicado como é que ele tem, por que que ele conseguiu e por que que isso passou pra filha dele. E lendo o que ela escreveu pra poder mandar todo mundo de volta pra dentro das suas histórias. Mas se ela podia fazer isso o tempo todo, pra que é que eles estavam atrás do livro? Pra que eles precisavam do autor original? E se ela não podia antes e pode agora, como é que isso aconteceu? Simplesmente não tem explicação. Acontece porque o filme precisa fechar e é isso. É uma conclusão que não faz sentido nenhum, porque nenhuma dessas regras foi estabelecida ao longo dessa narrativa. De maneira geral, eu acho os atores bem convincentes nos papéis que eles estão fazendo. E até acho que o vilão, embora caricato, ele funcione pra esse filme aqui, por ser aquela coisa meio de vilão trouxa que vai perder no final, sabe? Como o filme não tenta colocar um tom mais sério em momento algum, isso funciona bem. O que não funciona é como tudo é apressado, como se tivesse que marcar uma checklist de coisas. Tem que ter uma crise no time dos heróis, então a personagem lá da bibliotecária desiste de ficar com o time só pra depois desistir de desistir e voltar pro time. Outro que sempre desiste de desistir sem razão nenhuma é o Dusty Finger, que uma hora quer ajudar, uma hora quer ser egoísta, mas sempre exatamente quando o roteiro precisa. No fim das contas, é um filme que sabe que quer ser uma aventura, mas não sabe como contá-la de maneira lógica. Não respeita as suas próprias regras internas e se apoia em qualquer coisa que venha da cabeça do roteirista para que a narrativa chegue onde ele quer que ela chegue. É um filme legal que podia ter sido bom, mas nunca se arrisca em nada, faz um feijão com arroz, aliás, um feijão sem sal e um arroz empapado, diverte. Cara, até acho que sim, mas se eles queriam fazer uma trilogia saindo desse filme, precisava de muito mais tempero. Coração de Tinta tinha potencial para ser uma bela trilogia de filmes, mas acabou sendo prejudicado por mudanças externas do estúdio, uma dança das cadeiras para saber onde iam enfiar esse filme e um roteiro completamente esquecível. E assim, apesar dos planos para 3 filmes, as suas sequências nunca saíram do papel. Antes de você, deixa aí nos comentários o que é que faltou pra Coração de Tinta. Tu curtiu esse filme? Cara, eu confesso que eu até queria ver um reboot, de repente num formato de série, ou uma continuação, porque eu acho a premissa dessa história aqui bem
original bem diferente e criativa. Valeu, gente, um abraço e até a próxima.